Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Tony. Esse vídeo, né, sobre qualidade de dados geoespaciais, ele se encontra ainda no, no âmbito da semana 8 da disciplina GB 802, ou desculpa, da disciplina GB 802, né, qualidade dos dados cartográficos digitais, e é uma continuidade do primeiro vídeo, em que apresentou a noção geral de qualidade e as normas, e agora a gente vai falar um pouco sobre consistência lógica, completude e linhagem. Não sei se consigo falar de metadados nesta daqui sobre generalização, mas vamos lá. Muito bem. Então agora a gente vai conversar sobre consistência lógica, né? Nós já falamos sobre os 5 elementos da qualidade e agora vamos entrar na questão da consistência. Bom, a consistência lógica, ela diz respeito ao cumprimento das regras lógicas da estrutura dos dados, dos atributos e das relações. Eu vou explicar isso com mais calma, não se preocupem, né? A consistência lógica, ela pode ser classificada de acordo com os seguintes elementos de qualidade: a consistência conceitual, a consistência de domínio, a consistência de formato e a consistência topológica. A gente vai destacar aqui em vermelho a consistência topológica, porque talvez seja a que a gente tenha mais coisas para poder fazer, né, em relação ao conjunto de dados geoespaciais. Tá? E já vou explicar também o porquê. Bom, a consistência lógica, então, a consistência, um dos parâmetros, o primeiro parâmetro, que é a consistência conceitual, né, é a aderência ao modelo conceitual estabelecido para o dado geoespacial. Né? Então, quanto que o meu conjunto de dados, as minhas feições, as minhas instâncias, o quanto que elas concordam ou discordam daquele modelo conceitual que eu estou utilizando. Então, um exemplo aqui que a gente pode utilizar é o exemplo do DSG Tools, né, que já monta o dado pronto para o modelo conceitual, né, que é empregado pela DSG. Então, já estrutura os atributos, o formato, a escala, as dimensões, né, tudo está, então, em conformidade com o modelo conceitual que foi montado pela DSG, para a DSG. Bom, isso é sempre obrigatório, né, ou seja, eu sempre preciso seguir esse modelo conceitual que a DSG utiliza lá, que está relacionado nas ETs ADGVs e ADGV. A própria ET ADGV responde isso, né? Então, a ET ADGV, ela fala que existem diferentes níveis para que a gente possa adquirir feições, né? E que esses níveis variam de acordo com a finalidade do projeto, né? Sendo assim, as feições elas podem ser adquiridas com maior ou menor complexidade. Então, ela cita aqui um nível básico, que seria apropriado para aquisição de geometrias das instâncias das classes de objetos compatível com cada escala, e corresponde àquilo que usualmente é praticado pelos produtores da iniciativa privada. Né? Então, ele diz o seguinte, a prática que se tem hoje, cada um faz o seu projeto, cada um monta a sua estrutura de dados, assim, o seu modelo, digamos assim, né? Diz o que vai ser coletado, em que escala que vai ser coletado, qual é a dimensão mínima, se vai ser ponto, linha ou polígono. Então, esse é uma prática muito comum em empresas e mesmo em órgãos públicos, né, prefeituras e governo do estado. Contudo, existe ainda outros níveis, né, o intermediário 1, o intermediário 2 e o avançado. No nível intermediário 1, então, aí você já tem que seguir as categorias e classes de objetos propostos pela ET-EDGV. Né? Apesar de que os atributos, as informações, elas não são preenchidas, né? A não ser aquelas que equivalem aos topônimos, né? Que são os nomes, os identificadores de pontos notáveis. O resto não precisa. É como se eu estivesse olhando para uma fotografia aérea, né? Uma ortoimagem,
e fizesse, produzisse a base ali sem saber exatamente o que está ali. Eu vetorizo as coisas, eu produzo uma base vetorial seguindo a estrutura da ET-ADGV, mas eu não preciso dizer se aquilo é uma escola, se aquilo é uma área de pasto ou de cultura temporária, né? Então eu separo os elementos, mas eu não identifico. Existe o nível intermediário 2, né? Esse nível intermediário 2 ele já pede que os atributos sejam preenchidos, né? E é necessário para gerar produtos cartográficos em formato matricial, como, por exemplo, quando a gente precisa produzir uma carta topográfica em pequena ou em grande escala, e para os dados geoespaciais que são utilizados como dados de referência da cartografia nacional. Então, aí a gente precisa do modelo conceitual, de que os dados sigam o modelo conceitual, que os atributos estejam preenchidos, atributos obrigatórios, né? A gente vai ver que existem atributos que não são obrigatórios, né? E então que tudo isso esteja preparado e condizente aqui com essa estrutura proposta. E existe um último nível, que é o nível avançado, né, em que, inclusive, os dados não obrigatórios, eles devem ser preenchidos, os atributos dos não obrigatórios. Então, não é 100% dos casos em que a gente vai verificar se a consistência conceitual ela tem aderência ao modelo conceitual estabelecido seguindo um padrão específico, né? O que a gente tem que fazer especificamente é verificar se, por exemplo, houve um projeto, vamos imaginar que uma secretaria de meio ambiente, uma empresa de meio ambiente, monte um modelo conceitual para os seus dados, e aí o que eu posso verificar é se segue aquele modelo conceitual. A questão é que, nesse caso, não tem norma para isso, né? Então a gente encaixa, de qualquer forma, essa base naquele chamado nível básico, né? Quando a gente já parte para a aquisição de dados em nível intermediário 2 ou avançado, aí a gente já pensa na estrutura proposta pela ADGV, até porque a norma especifica cada um desses elementos e a gente tem como verificar. Então, a consistência conceitual ela vai ser a aderência ao modelo conceitual que foi estabelecido. Aqui, então, para poder lembrar, porque isso já foi apresentado em outra disciplina, né, como é que é esse modelo conceitual, né? Na modelagem conceitual dos dados geoespaciais, as ocorrências, as instâncias são representadas por classes de objetos de mesma natureza e funcionalidade. Essas classes formam categorias de informação. Então, a ET-ADGV faz a referência a quais são essas estruturas, né? Depois ela muda isso aqui, ela usa menos estruturas quando ela trabalha com a grande escala, né? Na sua revisão a partir de 2015. Mas isso aqui, então, é a primeira apresentada grande estrutura de dados. Depois você vai tendo o detalhamento aqui, o diagrama de classes, né, da modelagem, o modelo conceitual. Por exemplo, aqui o exemplo do relevo, né, o que é uma linha hipossométrica, pode ser uma curva batimétrica, pode ser uma curva de nível, né, como que esses dados se agregam, quais são as categorias de informação, se ele é do tipo linha, se ele é do tipo ponto, se ele é do tipo polígono, e assim sucessivamente. Essa é uma figura que eu costumo apresentar sobre a fisiografia do espaço geográfico, e como que isso se traduz lá na questão da norma, né, da ET. Então, o que nós temos no espaço geográfico, vou ter que tomar água, só um instantinho. Então, aqui eu tenho a fisiografia do espaço, né, geográfico. Então, um lago, por exemplo, né, é uma instância, uma feição. Um córrego é uma instância, uma feição. Veja que nesse caso eles têm uma mesma categoria de dados, né, dizem respeito ao mesmo tipo de dado. Eles são agrupados em classes de objetos, né, os trechos de drenagem vão compor, as massas d'água vão compor outro, e esses dados nessas classes de objetos, massa d'água é uma classe de objeto, trecho de drenagem, vão formar uma categoria de informação, como por exemplo a hidrografia como categoria de informação. Então, o que é feito na análise da consistência conceitual é verificar se todos os dados com os quais eu estou lidando têm aderência ao modelo conceitual estabelecido. Então, neste caso, quando a gente segue a ET, a DGV, né, nós estamos lá no nível intermediário 1, 2 ou avançado, nós já estamos, né, e se a gente utilizar a ferramenta, por exemplo, a DSG, nós temos condições de criar todo o conjunto de dados já
com consistência conceitual, ou seja, eu vou encaixando cada um desses dados, né, que tem as suas definições, o que é uma massa d'água, o que é um trecho d'água, o que é, e isso vocês podem ver na aula do professor Elias, né, então eu vou encaixando isso e pronto, meu modelo, meu conjunto de dados já segue, né, já apresenta a consistência lógica, porque seguiu todas as definições estabelecidas pela ET-ADGV. Então, esse é o primeiro item, né, que é a consistência conceitual. Tá? E um segundo item, então, da consistência lógica é a consistência de domínio. A consistência de domínio também, ela também, quando a gente segue um modelo DSG, por exemplo, fica fácil de fazer o controle e avaliação disso. Né? A consistência de domínio, ela se refere ao fato de que os campos a serem preenchidos nas tabelas de atributos, eles devem ser feitos de acordo com os valores que foram estabelecidos para aquele tipo de informação. Então, aqui tem um exemplo, né? É pavimentada ou não pavimentada. Ou seja, eu estou fazendo lá, adquirindo as feições de rodovias, né? E eu tenho lá duas possibilidades, né? Ou eu cadastro aquela rodovia como pavimentada, ou eu cadastro ela como não pavimentada. E nesse caso, isso normalmente quando a gente usa, por exemplo, a ET-DSG, o DSG Tools, o plugin, você abre e você já tem essas opções. Eu vetorizei uma rodovia, quando eu termino de clicar com o botão direito do mouse, ele já abre ali as possibilidades. É pavimentado ou não pavimentado. Se você estiver trabalhando fora e estiver fazendo a mesma coisa, mas sem usar um plugin como o DSG Tools, então eu posso cadastrar não pavimentada e um outro operador pode ir lá distraidamente escrever na tabela de atributos que aquela pista é não asfaltada. Bom, não asfaltada não segue os valores estabelecidos. Né? Os valores estabelecidos para essa feição era pavimentada ou não pavimentada. Então, isso aqui seria uma inconsistência de domínio, ou seja, esse uso aqui não faz parte do que foi previsto para esse tipo de dado. Né? Então, você tem a opção de conforme ou não conforme. Então, mais uma vez, seguiu lá o plugin do DSG Tools, né, você já não vai ter como utilizar um outro valor para isso. Portanto, você só vai ter a possibilidade de entrar com esses valores que aqui estão. O que você pode cometer de erro é em relação à classificação temática, mas não em termos de consistência de domínio. Ou seja, eu posso classificar errado, entender que a pista era pavimentada quando na verdade ela não é pavimentada. Então eu errei a classificação do ponto de vista temático, mas não do ponto de vista da consistência de domínio. Muito bem, a outra consistência é a consistência de formato. Né? E aí a ET-CQDG apresenta lá esse exemplo que está aqui. Né? Um arquivo de imagem corrompido gera uma inconsistência, né, com a folha do modelo de cartas. Né? Então, é o grau com que os dados estão armazenados de acordo com a estrutura física do conjunto de dados. Um arquivo de imagem corrompido gera uma inconsistência. Né? Então, aqui os dados têm que estar, né, coerentes com seu formato de armazenagem, com suas áreas de abrangência, né, não podem estar corrompidos. Né? Isso vai garantir, então, a consistência de formato. E por fim, o que dá um pouco mais de trabalho, né, e esse sim, aliás, todos eles dão trabalho, né, mas aqui o que necessita uma verificação posterior, porque veja, se eu uso, por exemplo, o DSG Tools e vou trabalhando já seguindo aqui as tipologias de dados, né, pavimentado ou não pavimentada, e seguindo o modelo conceitual, colocando lá trecho de drenagem como trecho de drenagem realmente. Né? Então, eu já estou no modelo conceitual, já estou garantindo, neste caso aqui, a consistência de domínio, né? E como, por exemplo, se eu não estiver lidando com imagens, outros arquivos que possam estar corrompidos, quando eu terminar essa etapa, eu já estou garantindo a consistência de formato, a consistência de domínio e a consistência conceitual. Né? Então, já garanti tudo isso, mas ainda faltaria garantir a consistência topológica, que é onde o operador que está desenhando a feição lá, ele pode cometer diferentes tipos de erros. Né? Então, aqui há necessidade de garantir, né, de fazer uma correção das características topológicas explicitamente estabelecidas para um conjunto de dados.
Então, por exemplo, eu tenho que garantir de que um lote, por exemplo, uma quadra, uma edificação, não está sobreposta a um lago. Né? Em outras palavras, é isso. Então, existem procedimentos, né? Essas operações que estão, né, estabelecem as relações viáveis, né, e possíveis para relações entre polígonos, relação entre ponto e linha e relação de linha mesmo. Né? Então, o que a gente segue aqui fazendo uma verificação, se aquilo que lá no espaço está disjunto, realmente está disjunto, aquilo que lá no espaço está contido, se realmente está contido, né? Se está dentro desse, é igual, se são áreas, por exemplo, o limite, a soma dos limites de bairros tem que bater com o limite de município, né? Se eles se encontram, se eles se cobrem, né? Então, essas questões elas têm que ser verificadas uma vez finalizada a vetorização, a aquisição dos dados geoespaciais, né? O A lá da ET-ADGV da aquisição. Então, aqui a consistência topológica, né? Ela é importante para validar a qualidade geométrica dos dados e avaliar sua adequação para análise geográfica, né? As medidas são baseadas no padrão Simple Features Specification, SFS, publicado pelo Open Geospatial Consortium. Então, o que a gente segue, vocês vão ver, eu vou apresentar aqui, são esses padrões, né, do Open Geospatial Consortium. Né? E aqui, para consistência topológica, a norma considera 7 tipos de erros possíveis que precisam ser verificados. Né? O primeiro deles, né, é a porcentagem de pontos inválidos, né, então a taxa de erro. A proporção da quantidade de objetos do tipo ponto ou multiponto inválidos em relação à quantidade total de pontos ou multipontos no produto avaliado. Uma geometria válida segundo o previsto na especificação da SFS. Então, aqui tem um conjunto de testes, os multipontos devem ser simples, qualquer geometria inválida conta como erro. Então, aqui já tem a formulazinha, o jeito de você verificar isso. Reparem que nesses slides aqui agora, vai aparecer aqui no canto direito superior uma figura. Né? O que é essa figura camada? Isso significa que essa é uma operação que eu tenho que fazer de verificação naquela camada de dados do tipo pontual. Então, se eu tenho uma camada pontual, eu isolo essa camada e aplico essa verificação. E verifico qual é a consistência topológica, qual é a taxa de erro que está ali dentro, que é a medida básica aqui, a taxa de erro. A mesma lógica eu posso utilizar para linhas inválidas. Né? Então, a porcentagem ou quantidade de objetos do tipo linha ou multilinha inválidos em relação ao total. Para o conjunto de dados teste, cada geometria do tipo linha simples ou multilinha simples é verificada segundo as regras descritas na seção 6.1.7, 6.1.9 da especificação lá da Simple Features Specification. Qualquer geometria inválida ou incompleta, menos de 2 coordenadas, conta como um erro. E o resultado final é a proporção, que é a taxa de erro. Né? Então, aqui vem um exemplo. Né, exemplo de linha inválida, uma linha com apenas uma coordenada, não pode existir uma linha que tem uma única coordenada. Assim como não pode existir uma linha que possui um ponto de interseção consigo mesma. Né, isso não pode existir. Então, se isso aqui estiver na minha base, isso aqui é um erro. Né. Isso, os softwares têm ferramentas para poder verificar, vocês viram já, o próprio QGIS, quando você vai desenhando, se há uma intersecção aqui, ele já mostra como um ponto problemático, né, durante o processo de aquisição do dado. Então, isso não pode passar para a base. Né. E também, mais uma vez, essa é uma operação que eu faço em uma camada. Eu tenho que verificar camada por camada. Se eu tiver 10 camadas do tipo linha, eu tenho que verificar cada uma delas. E depois eu tenho a mesma lógica para polígonos. Tá? Então, aqui, proporção ou quantidade de objetos do tipo polígono ou multipolígono. Mais uma vez, é verificado na camada. Aqui exemplos de polígonos, né, em multipolígonos inválidos. Né? Então, por exemplo, ele não poderia estar fechado aqui e ter um buraco. Né? Ele não poderia, né, ter essa continuidade aqui, né, sendo que ele é vazado. Ele não pode apresentar um ponto interno, por exemplo, que não possua área. Não pode apresentar esses tipos de ponta que estão aqui, que é um ponto externo a ele, sem que faça parte da sua própria geometria.
e ele também não pode apresentar uma sobreposição, né, e estar presente nas duas camadas, né, em duas vezes, né, em duplicidade nessa área. Então, aqui alguns exemplos, né, e isso também tem que ser verificado para cada camada. Bom, ainda tem aqui a porcentagem de objetos lineares que deveriam estar fechados e não estão, em relação à quantidade de objetos lineares que deveriam estar fechados. Mais uma vez, cada camada tem que ter a sua verificação. Uma curva de nível, por exemplo, a curva aqui de valor, por exemplo, 260, ela tem que estar fechada, e se ela não estiver fechada, isso aqui é um erro e tem que ser corrigido, né? Aqui o primeiro exemplo de aplicada a mais de uma classe por vez, ou seja, aqui eu posso cruzar, eu tenho que verificar na própria camada e depois eu tenho que verificar essa camada frente a uma outra camada, né? Então aqui é o caso da sobreposição inválida, né? Por quê? Porque internamente essa camada não pode existir a sobreposição, mas também não pode existir uma sobreposição dessa camada em relação a uma outra camada com a qual essa camada que eu estou testando, ela deveria ser apenas limítrofe, ela deveria tocar, mas ela não deveria se sobrepor. Então, existem ferramentas também para isso, e recentemente, né, de alguns poucos anos para cá, o QGIS tem adotado um formato de dados que ajuda bastante a verificação desse tipo de problema, né? Que é muito semelhante ao que o Spring utilizava antigamente, né? A estrutura de dados do Spring. Bom, aqui então um exemplo de sobreposição que não pode acontecer, né? Opa, eu acho que eu exagerei aqui na passagem dos pontos, isso, os slides. Aqui é o problema 6, né? A porcentagem de conexões de redes inválidas, né, em relação ao número total de conexões. Então, algumas bases, como por exemplo a drenagem, ela tem que ter conexões. Uma rede elétrica, né, uma camada de dados sobre eletricidade, sobre rede de energia elétrica, a drenagem, a hidrografia no caso, tem que ter as conexões, né? E ela não pode nem ter nós ausentes, nem pode ter desconexões, né, nessa rede, né? Então isso também tem que ser verificado. E o sétimo erro, né, também presente aqui a camada, né, e esse aqui é interessante porque ele não pode desrespeitar o raio de topologia, né? Então aqui entra um outro conceito que é o raio de topologia, né? Porcentagem de objetos que desrespeitam o raio de topologia. Ou seja, deveriam ser adjacentes, mas não são, em relação ao número total de objetos. Esse raio de topologia aqui real em metros, né, o parâmetro. Considerando as regras do modelo de dados, conta-se como erro todo objeto que possui vértices a uma distância menor do que o raio de topologia, mas não estão conectados. Então aqui entra um conceito que é um pouco mais amplo, né, que é o seguinte: quando a gente está lidando com uma base cartográfica, elaborando uma base cartográfica, nós temos lá uma distância que a gente considera válida para que dois pontos existam. Essa noção é bem antiga, ela vem lá da cartografia ainda analógica, né, em que a gente fala da distância gráfica ou qualidade gráfica dos dados, né, em que quando a gente produz um dado numa determinada escala, então eu estou produzindo aqui um dado, por exemplo, vou tentar fazer aqui desenhar aqui isso. Então, eu estou fazendo lá um determinado dado, vetorizando um determinado dado, parei aqui, né, e agora eu vou continuar esse processo, né? Eu vou continuar. Bom, acontece que eu continuei, mas deixei um hiato aqui, um buraco aqui entre esses dois dados. Eu parei, na hora que eu continuei, não ficou conectado. Isso pode acontecer tanto para linha, quanto para pontos, já vou explicar para vocês daqui a pouco, quanto para polígonos. Também dois polígonos adjacentes, por exemplo, eles podem em algum momento os vértices se descolarem, não estarem conectados, quando na verdade deveriam estar conectados. O que a gente estabelece, né, o que a qualidade gráfica estabelece e fala, é que o ser humano não consegue, não tem a capacidade de diferenciar
visualmente falando, dois objetos que estão separados entre si a menos de 0,2 milímetros, né? Então, veja, é menos de 1 milímetro, né? Então, quando eu tenho lá 0,2 milímetros, então eu tenho ali os 0,2 milímetros, né? Então, a visão humana não seria capaz de diferenciar, ou seja, se eu estivesse olhando aqui com uma lupa, né, um objeto, né, tivesse dois pontos, e esses dois pontos estivessem separados entre si, né, a menos de 0,2 milímetros, né, lógico que eu estaria olhando aqui com a lupa, né, mas a olho nu, esses dois pontos apareceriam para mim como sendo um único ponto sobreposto, né. Então, não adianta eu ter, no caso, um conjunto de pontos intermediários, né, a esses dois pontos, sendo que a distância entre esses pontos, lá na escala do meu produto final, vai ser equivalente a 0,2. Né? Então, vou tentar dar um exemplo aqui. Se eu estivesse lidando com a escala 1 para 10.000, por exemplo, né, estou montando aqui na unha aqui, então fica um pouco mais demorado. Tá? Então, vamos imaginar que eu esteja trabalhando na escala 1 para 10.000, onde 1 centímetro são 100 metros, né? 1 milímetro corresponde a 10 metros, 0,1 milímetro corresponde a 1 metro e 0,2 milímetros corresponde a 2 metros. Né? Então, esse 0,2 milímetros corresponderia nessa escala a 2 metros. Né? Isso significa dizer que se eu tivesse que construir uma base e lá no campo, né, eu tivesse um objeto, né, vamos imaginar que eu fosse desenhar uma curva de um telhado, por exemplo, né? E de uma ponta a outra da curva desse telhado, deixa eu tentar fazer isso aqui, vai ficar um pouco esquisito, mas de uma ponta a outra desse telhado, se eu fosse olhar aqui dessa ponta aqui até essa ponta de cá, lá no terreno, né? Estou olhando a prática lá do terreno, tá? E fosse medir a distância, deixa eu pegar aqui essa setinha, entre esses dois pontos, vou tentar posicionar aqui um pouco melhor. Okay. E a distância entre esses dois pontos, né, lá, lembrando que esse aqui é o telhado da casa, fosse menor, fosse, por exemplo, de 1,5 metros, então, se eu estivesse lidando aqui com a distância de 1,5 metros, o que significa? Significa que para o usuário, quando esse mapa estiver sendo visualizado na escala em que ele foi feito realmente, 1 para 10.000, esses objetos vão estar mais próximos, visualmente falando, do que 0,2 milímetros. Portanto, o usuário não vai enxergar esses dois pontos, como eu estou vendo aqui agora. Ele vai enxergar esses dois como um único ponto. Então, eu não precisaria ter um conjunto de outros pontos ou um conjunto de dados entre esses pontos aqui, porque eles não são perceptíveis nessa escala 1 para 10.000. Então, o que a gente fala do raio de topologia é exatamente essa distância, né, que é inferior àquele 0,2 milímetros. Dois objetos do tipo linha representam feições que naturalmente se tocam, foram adquiridos sem se tocarem. Porém, com a distância entre seus vértices menor do que o valor do parâmetro de raio de topologia, né, os dois objetos aqui do tipo polígono, por sua vez, têm uma área mapeada que é menor do que aquilo que eu esperaria em função dessas dimensões mínimas. A mesma lógica que eu fiz aqui valeria, por exemplo, para o surgimento de um polígono em que a área desse polígono, imagine isso aqui como uma figura fechada agora, vai ser menor do que um próprio ponto ali, ou seja, não tem como eu desenhar alguma coisa aqui e depois o usuário vai perceber aquilo como um ponto único. Né? Eu posso desenhar aqui e no final o usuário vai olhar para o mapa e vai falar, não, a única coisa que eu consigo ver, você desenhou uma área, mas agora que está na escala apropriada, né, essa feição toda não passa de um único ponto. Né? Então esse é o raio de topologia.
E aí a gente tem que verificar se dentro desse raio de topologia, né, as coisas não podem, por exemplo, dois polígonos vizinhos não podem estar desconectados. E por que não podem estar conectados? Porque não existe uma área, não é perceptível. Ah, mas aqui tinha, por exemplo, nessa vizinhança entre os dois aqui, tinha um fragmento de floresta. Sim, mas para essa escala, esse fragmento de floresta ele é imperceptível para essa nova escala e, portanto, agora a distância entre o vértice dessa linha e os vértices dessa linha são inferiores a 0,2 milímetros, portanto, imperceptíveis pelo usuário. Portanto, esse polígono não deveria existir. Então, esse é um outro problema de topologia e que demanda a sua correção. Ok? Então, aqui estão os 7 problemas, né, de consistência topológica e esses problemas de consistência topológica, eles precisam ser verificados a cada camada de dados e alguns entre camadas de dados. Então, algumas dessas verificações, elas precisam ser feitas também comparando duas camadas de dados, né? Seguindo aí o padrão SFS, né? E além disso, a gente tem que definir também já no processo, né, de aquisição dos dados essa característica, né, que é a qualidade gráfica, relativa à qualidade gráfica, que é aquilo que não vai aparecer ou aquilo que deveria estar conectado e não está, ou não está conectado, né? Depois, na hora de exemplificar, a gente mostra, né, aqui alguns softwares têm mais facilidades em resolver esses problemas e outros têm mais ferramentas para poder resolver esses problemas, né, relativos a essa qualidade gráfica, a essa questão do raio de topologia. Bom, além da acurácia que a gente já falou ali, a gente ainda teria a acurácia temporal, né, verificar, né, aqui se está de acordo com o intervalo de tempo, né, e a sequência de tempo com o qual os eventos acontecem no espaço, né? Então, não só se naquela data aquele elemento estava lá, mas também a ordem com que esses elementos foram coletados, se eles batem, se eles condizem à sua base, porque às vezes tem um que é de um mês, outro que é de outro mês, outro que é de outro mês, camadas de dados com datas diferentes, e aí elas precisam também ter esse sequenciamento de datas. A acurácia temática, né, que diz respeito à correta interpretação das feições, né, bem como seu enquadramento nas classes previstas do modelo conceitual, como já citei o exemplo lá atrás, né. Então, aqui, o exemplo que a própria ET CQDG dá é que de acurácia de classificação obtém-se pela comparação entre as classes ou atributos encontrados no conjunto de dados espacial com o modelo de dados adotado, né. Então, vegetação cultivada, solo exposto, então tem que estar coerente aqui em termos de classificação, tá? Com aquilo que foi falado lá, com aquilo que o modelo previa. Ainda na acurácia temática, né, a questão aqui da acurácia de atributos não quantitativos, né? Então, obtém-se pela avaliação dos atributos que não podem ser contados, né, não quantitativos, ao compará-los com os atributos das mesmas feições na fonte de maior precisão, né? Então, aqui o tema era A, continua sendo A, era uma indústria, continua sendo indústria, era, sabe, o uso que era feito, era um gerador de energia, continua sendo gerador de energia e por aí vai. Então, a classificação aqui ela é qualitativa, é uma análise qualitativa em relação à minha fonte de maior precisão, que é a minha base de referência. Aqui a gente tem uma característica que a acurácia temática, ela pode ser verificada tanto em relação a uma base pré-existente, uma base de dados pré-existente, quanto por amostragem de campo, né? Então a pessoa pode, a campo, coletar as amostras de todos esses elementos que vão ser mapeados, né? E depois verificar com esses pontos, depois a gente vai ver aqui as formas de verificação disso, né, se batem ou não. Ou por álgebra de mapas também, né, em que é feito o cruzamento das camadas, tá? Ou comparando com uma base pré-existente.
Bom, a acurácia temática também, ela leva em consideração os atributos quantitativos, não só os qualitativos, né? Porque alguns atributos que a gente armazena lá, né, por exemplo, um silo de armazenagem, a capacidade volumétrica dele, né, a capacidade de geração de energia em quilowatts. Então, esses elementos, eles também, né, têm uma fonte de maior precisão, a minha referência, eu tenho que verificar se eles estão de acordo realmente com aquilo que está lá. Repare que aqui nós já estamos falando do nível de aquisição intermediário 2, né? E em alguns casos até mesmo do nível avançado, ou seja, eu tenho que saber o que está ali, né? E verificar se está batendo ou não com a classificação. Então, como que a gente verifica aqui e valida a acurácia, por exemplo, temática, né? Quais são os elementos que a gente pode, quais são as metodologias que a gente pode utilizar para isso? A matriz de confusão é a base para tudo isso, né? Em que a gente cruza, combina a nossa camada de referência, os nossos pontos de referência, com aquilo que foi classificado, né? Uma outra forma de fazer isso, né, é a exatidão global, né, que aí ela vai usar a matriz de confusão, né, ela parte de uma matriz de confusão, né, então, e faz a comparação e depois ela quantifica, então ela fornece um valor para aquela matriz de confusão, né? Então a exatidão é calculada. Primeiro monta-se uma matriz de confusão, segundo as classes consideradas, a medida é calculada usando-se a soma dos valores na diagonal principal da matriz de confusão e dividindo-se pela quantidade total de instâncias investigadas, segundo a fórmula, né? Quando a gente monta uma matriz de confusão, a diagonal são os acertos, né? É aquilo que na minha base, deixa eu tentar montar aqui rapidamente, deixa eu ver se eu tenho faço um exemplo rápido aqui. Então, aqui eu tenho lá, por exemplo, cultura temporária, né, na minha base de referência, aqui eu tenho cultura temporária no produto classificado, né? Então, quando há uma coincidência, os pixels que coincidem aqui, ou os pontos amostrais que foram verificados e coincidiu, eu vou colocar aqui nessa diagonal como sendo considerada acerto. Então, 100 pixels, por exemplo, 100 elementos, numa base cartográfica constavam como cultura e na outra também. Mas, por exemplo, eu posso ter lá pasto como um segundo elemento, né? E observar que não, que nem tudo que era cultura foi classificado como pasto. 23, por exemplo, né, que estava na minha base de referência como cultura, de tudo que estava na minha base de dados como cultura, 23 foram classificados na minha nova base como sendo pasto, né? Então, aqui, isso aqui foge da diagonal, né? E, por exemplo, na minha base original, eu tinha lá pasto, por exemplo, 200 pixels de pasto, né? E esses 200 pixels de pasto, por exemplo, na minha base original, eles constam na nova base como cultura, né? Em compensação, eu tenho lá, vou colocar 1.200 pixels aqui, que na minha base original são pasto e que na minha base classificada também são pasto. Então, essa diagonal, ela vai, quando a gente vai montando a matriz de confusão, ela vai correspondendo aos acertos entre as categorias, as classes de objetos que eu tenho na minha base de referência e aquilo que eu tenho no produto que está sendo avaliado, né? Então é isso. De forma muito semelhante aqui à exatidão global, que é um valor único para esse produto final, né, para essa diagonal, a gente também usa muito o kappa. O kappa é um índice multivariada, né, e que apresenta lá suas classes, intervalos de valores como sendo bom ou ruim, né, o processo de classificação. Na pós-graduação, eu também mostro um pouquinho dos problemas, né, desses índices, né, o que eles são sensíveis, né, onde que eles surgiram. Aqui eu estou apresentando apenas aquilo que a norma cartográfica coloca como possibilidade, né? Então, a ETCQDG coloca essa possibilidade de uso do kappa. O kappa ele tem características próprias, né, e que muitas vezes não traduzem a qualidade da base cartográfica, da classificação. Bom, tudo isso aqui então para poder falar sobre a acurácia temática, né? É um segundo elemento aqui de qualidade. Um outro elemento de qualidade, aqueles 5 elementos de qualidade, é a completude, né? A completude, ela relaciona-se com a presença ou ausência de feições na informação geográfica. Então,
ou tem ou não tem alguma coisa lá que deveria ter ou que não deveria ter naquela base cartográfica. A qualidade de um produto está ligada à aderência ao modelo de dados, neste caso, né, ET, e a especificação técnica dos dados. E por que tem que estar ligada aqui à especificação de aquisição dos dados? Porque aqui entra uma outra questão, né, que vai definir o que deveria estar presente ou o que não deveria estar presente nesta base para essa escala. Então, lá na ET-ADGV, por exemplo, ela preconiza quais feições deveriam estar presentes nos produtos em determinadas escalas. Então, o elemento existe lá no campo, mas, olha, nessa escala a gente não coleta isso. Essa feição não é coletada nessa escala, né? Isso se chama omissão seletiva. Deixa eu ver aqui, aqui um exemplo, olha. Uma vegetação de restinga com uma área maior. Uma vegetação de restinga, por exemplo, ela só vai estar presente numa base 1 para 25.000 se a área dela for maior do que 25 milímetros quadrados e se a largura dela for maior do que 0,8 milímetros. Então, uma campinarana, por exemplo, ela só vai estar presente na base se ela for maior do que 25 milímetros quadrados. Uma área florestal, uma área de floresta, por exemplo, só vai estar presente na base 1 para 25.000 se o fragmento de floresta for maior do que 25 milímetros quadrados. Então, quanto que dá isso na escala 1 para 25.000, por exemplo, né? Então, se a gente pegar aqui que 1 milímetro na escala 1 para 25.000 são 25 metros, deixa eu pegar aqui o calque, né? Desculpem aí 25 elevado ao quadrado, né? Então, 625 metros. Então, veja, um fragmento florestal, ele só vai estar presente, não, são 25 milímetros quadrados, né? Isso, então é 25 vezes esse valor que está aqui, igual, né, a isso aqui, vezes 25. Então, aqui é a área de 1 milímetro quadrado. 1 milímetro quadrado na escala 1 para 25.000 ocupa a área de 625 metros quadrados. E 25 milímetros quadrados são 15.625 metros quadrados, portanto, estou falando aqui de 15,6 hectares, né? 15,6 hectares. Bom, o que a norma diz então? Olha, se você tiver lá no campo um fragmento de floresta menor do que 15 mil metros quadrados, chegou lá no campo, olhou na imagem de satélite de alta resolução e você viu que tem um fragmento de floresta que é menor do que 15 mil metros quadrados. Então, veja, ele não será desenhado. Ele está lá na base, ele está lá em campo, mas ele não vai ser desenhado nessa escala. Isso aqui é o que a gente chama de omissão seletiva. O elemento não será desenhado, mesmo ele existindo, né? Então, existem dimensões mínimas para que um elemento faça parte de uma base cartográfica numa determinada escala, né? Em alguns casos, ele nem vai existir, como é o caso aqui da restinga, né, na escala para 250 mil, não vai existir. Então, nem será coletado. Tá? Então, esses são os padrões, né? E aí, voltando aqui então, né, ela diz quais as feições, quais os elementos, quais as suas dimensões, né, para determinadas escalas. Então, isso tem que estar coerente aqui, né, com esse modelo aqui. Então, tem que estar coerente, tem que ter aderência ao modelo de dados e a especificação sobre a aquisição dos dados, né? Bom, o fato é que vocês podem perguntar, mas como que eu vou saber quando eu estiver adquirindo uma feição, por exemplo, quando eu estiver fazendo um pedaço de vegetação cultivada, se ela é maior ou menor do que 15 mil metros quadrados? A gente não sabe. O que a gente faz, a gente coleta, né, e depois que a base está pronta, que o conjunto de dados está pronto lá, que a gente terminou de fazer a aquisição, a gente calcula a área e verifica se ele se enquadra ou não nesses requisitos. Se aquele polígono que eu desenhei lá de restinga não se enquadra nesse requisito, então eu retiro ele, né, e ele é absorvido pelo seu entorno, pelo que compõe o seu entorno. Tá? Então é bem interessante, né, porque aqui voltando aqui à figura anterior, né, vou tentar fazer aqui. Então eu fui lá e desenhei um certo fragmento florestal, né, ou uma certa área de alguma coisa, e depois eu fui lá e observei que ali existia um certo
fragmento de floresta, né? Então, opa, peraí. Vou deixar assim mesmo. Então, se esse fragmento de floresta interno aqui, ele tem menos do que aquele que foi especificado pela norma, ele não deveria estar aqui. Então, ele simplesmente desaparece daqui. Tá? Então, ele tem 10 mil metros quadrados. Ele tem 10 mil metros quadrados, ele não deve fazer parte, né, desse conjunto de dados nessa escala. E isso não é um erro de completude, isso não é um erro de omissão. Nesse caso, ele está coerente, ou seja, ele não deveria estar presente ali. Agora, uma vez ele devendo estar presente e não estando, aí consta como erro de omissão. Então, por exemplo, aqui, né, quando a gente olha aqui uma base cartográfica, né, a norma diz que, nesse caso aqui, todos esses segmentos de drenagem aqui, eles tinham que ser coletados. E quando a gente olha, a gente vê a diferença de uma base para outra. O que há aqui, então? Aqui há erros de omissão, né, os elementos que deveriam ter sido coletados e que não foram. Da mesma forma que pode ter erros de comissão, ou seja, ele ter colocado coisas que não deveriam, que não existiam, né, ou que não deveriam estar aqui nessa escala. Então, a gente tem que estar verificando isso uma vez que a base está pronta, né? Muito bem. Por fim, né, o último elemento de qualidade aqui é a linhagem, né, o último e não menos importante, né, que é você especificar aqui quem que foi o responsável, qual era a finalidade desse dado, desse conjunto de dados, né, por que eles foram feitos, qual a organização que fez, qual a escala em que ele está, se ele sofreu alteração, se não sofreu alteração, e tudo isso aqui vai alimentar, então, vai ser visto, a linhagem vai ser vista tanto quanto a aquisição, quanto a compilação, quanto a derivação desse dado, né, e vai alimentar então os metadados, né, que é o que a gente vai abordar aí em um outro vídeo, tá? Então, deu 46 minutos, não vou colocar aqui as outras questões que eu comentei aqui, que são metadados, não cabe metadados nesses 10 minutos restantes aqui, nem generalização cartográfica, então farei outros vídeos tratando especificamente desse assunto, e depois um vídeo específico sobre as práticas disso, né? Como que a gente pode verificar isso, quais são as formas de verificação desses elementos. Então, aqui só para finalizar de forma bem rápida, né? Nós falamos de 5 elementos de qualidade, né? A linhagem, que é a especificação, né, do dado, como ele foi gerado, por quem ele foi gerado, qual o seu objetivo, quais são as suas restrições, quantas vezes ele foi manipulado, quantas vezes ele derivou, ele trocou de projeção para uma outra projeção cartográfica. A acurácia posicional, que eu já mostrei para vocês, e existem videoaulas para isso também, mas que existem mais questões aqui, né, mas a gente tem que seguir o padrão nacional para isso, né? A acurácia de atributos, que é a coerência, né, entre os atributos lá que a gente está lidando, a consistência lógica, que é dividida em várias questões, né, e essa consistência lógica, então, ela tem a consistência de domínio, consistência de formato, se segue ou não o modelo conceitual, né, e a completude, né, então, que a gente tem que pensar em erros de omissão e erros de comissão, né, ou seja, coisas que não deveriam estar ali estão presentes na base cartográfica, seja por um erro de mapeamento, seja porque a pessoa interpretou errado e criou uma feição que não existia, né, ou por outro motivo qualquer, né. Então é isso, né? Aqui, inclusive, ele fala aqui o exemplo dos erros de omissão, né, de comissão, já havia apresentado anteriormente, por isso não vou voltar aqui, né. E especificamente, então, nós falamos desses elementos. Aqui importante é que a consistência topológica, a consistência conceitual, a gente adota ela antes de iniciar o projeto, né, quando a gente segue ou não o modelo conceitual e se encaixa dentro desse modelo conceitual. A consistência de domínio, então, ela diz respeito ali ao fato de eu cadastrar também, né, eu posso utilizar ferramentas que me impedem, inclusive, de fugir da consistência de domínio, como o caso da DSG Tools,
né, a consistência de formato, que diz respeito à estrutura física do próprio dado, como ele está armazenado, e a consistência topológica, que exige que a gente faça verificações, então, dentro daquelas lógicas booleanas, aqui, espaciais, né, utilizando esses operadores. E, mais uma vez, aqui nós teremos softwares que vão favorecer a verificação, softwares que vão favorecer o surgimento de erros, né, e modelos diferentes de dados que facilitam ou dificultam esse processo de análise. Então, aqui na consistência topológica pode ser feita por camada ou pode ser feita combinando camadas, né? E além disso, a gente tem que levar também em consideração aqui o raio topológico, né? O raio de topologia, que varia em função, varia não, ele é constante, mas a gente adota e calcula ele em função da escala. A acurácia temporal, né, como um outro elemento, a acurácia temática, que é a forma como esses elementos foram enquadrados ou não, né, e tem os seus elementos próprios de verificação, a exatidão global e o kappa como elementos de verificação, e os erros de completude. Bom, aqui então, antes de finalizar, né, é só chamar a atenção para o seguinte, muitas vezes a gente pensa que uma base cartográfica ela será boa por estar na escala 1 para 5.000. Eu quero que ela seja boa porque eu vou contratar um trabalho, eu vou utilizar um dado na escala 1 para 5.000. Bom, acontece que a escala 1 para 5.000 ela não diz respeito ao quanto que eu tenho de omissão seletiva, de erros de omissão, por exemplo, e nem de erros de comissão. Então, o fato de um dado estar uma base cartográfica que está na escala 1 para 5.000, e esse valor 1 para 5.000, né, essa escala, ela não reflete os outros padrões, os outros parâmetros de qualidade, né? Então você não vai saber, você vai ter que calcular, e às vezes você vai descobrir que existe uma base de dados, uma camada de dados anterior, por exemplo, feita 2 anos atrás, que tem menos erros de omissão, por exemplo, que é mais importante para você, ou que faz parte de um outro projeto onde não havia restrição, por exemplo, da área mínima mapeável, né? Então usou essa base aqui, é 1 para 10.000, mas ela pegou polígonos ainda menores do que aqueles que eu tenho agora na base 1 para 5.000, lá do DSG, que seguiu o padrão da DSG. Então, assim, a gente não pode utilizar a escala como sendo um único parâmetro para poder tentar pensar que a qualidade do dado 1 para 5.000 é melhor ou é pior do que 1 para 10.000. Então, 1 para 5.000, 1 para 10.000, 1 para 2.500, 1 para 2.000, 1 para 2.500, 1 para 5.000, 1 para 2.000 e 1 para 1.000, essa comparação ela não pode ser somente em função da escala. A gente tem que ver o objetivo e tem que analisar se é que vão estar disponíveis essas informações sobre a completude, sobre a acurácia temática, e a gente poderia ter, por exemplo, um kappa calculado, né, e a comparação do kappa de uma base com o kappa de outra base, isso sim poderia servir como critério de escolha entre uma base 1 para 2.000 e uma base 1 para 5.000 para um projeto, por exemplo, de análise de risco, vulnerabilidade, né, ou por exemplo, uma modelagem hidrológica, né? Então, é importante a gente se desprender um pouco, né, do absolutismo da noção de escala como sendo 1 para 2.000 melhor do que 1 para 5.000. Né? A qualidade, então, ela é vista por vários parâmetros, né, e ela tem que ser verificada por vários parâmetros, né, e a escala é um dos parâmetros, uma vez que a escala ela está associada à qualidade posicional do dado. Né? Então, em outras palavras, é isso. Quando a gente fala aqui da escala, né, da acurácia posicional apenas, ou seja, o quanto que essa base, né, se posiciona, qual o erro que ela tem de posicionamento horizontal ou vertical. Né? Então, esse parâmetro escala está ligado a isso, não está ligado à completude, não está ligado à acurácia temática, não está ligado a uma série de outros elementos. Ok? Então é isso, né? Bons estudos mais uma vez, né? Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês.